O pastor digital influencer Victor Bonato, de 27 anos, foi preso pela polícia do estado de São Paulo após 4 pessoas que faziam parte do seu ministério, da sua igreja, o Galpão, o denunciarem de estupro. E segundo os boatos, ainda pode ter mais. Ele dizia para essas membros que precisava ter um purificamento íntimo com elas e levava elas e acontecia o ato. Ele veio, gravou um vídeo para suas redes sociais, né? Agora ele se encontra preso, ele está preso, mas ele veio, gravou um vídeo para suas redes sociais pedindo desculpa e foi afastado do seu cargo de pastor do movimento Galpão. Mas nesse vídeo eu não estou aqui para criticar, estou aqui para fazer um alerta para a sua vida, para o seu ministério, para a sua igreja. Mas antes de qualquer coisa, fala galera, para quem não me conhece, me chamo João Vitor, mais conhecido como João Gago. Seja bem-vindo a mais um vídeo da Gago TV. Esse tema desse vídeo é para a gente focar o que a gente tem feito com a igreja, como a gente muitas vezes temos brincado de ser cristão, como a gente muitas vezes tem levado o cristianismo de forma sarcástica, com as nossas atitudes, com a nossa falta de compromisso. Esse é um alerta, nós estamos vendo as notícias, estamos vendo que cada vez mais a volta de Jesus está próxima. Nós temos que entender que Jesus, ele não vem salvar, ele não vem buscar uma menina, mas ele vem buscar uma noiva madura. Está na hora da gente começar a preparar de verdade a noiva de Cristo para a sua volta. E a gente tem tratado a igreja, a gente tem tido a igreja como um entretenimento, a gente vai lá para cumprir tabela, a gente vai lá simplesmente por ir. E muitas vezes os pastores, os próprios pastores que têm que estar preparando a igreja, eles estão indo lá só para cumprir o ritual, só para cumprir aquilo que os seus líderes maiores dizem. E nós temos que entender que a igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Então, como nós tratamos a igreja, como nós cuidamos da igreja, nós estamos cuidando do corpo de Cristo. Nós temos que entender que Jesus, ele morreu por essas almas, Jesus se entregou na cruz do madeiro por amor, sim, mas vai ter justiça. Se eu e você não entendermos a grandeza disso, meu irmão, nós vamos ser consumidos, nós vamos ser condenados. Nós temos que entender que cada uma das almas que são feridas através das nossas atitudes, nós pagaremos o preço, sim, nós sofreremos, sim, porque Jesus, ele não morreu à toa, Jesus, ele morreu para salvar aquela ovelha que está na sua igreja. E nós, muitas vezes, como apenas membros, eu não tenho culpa disso, você tem culpa sim. Nós temos que ser a igreja que está pautada na palavra do Senhor, nós temos que conhecer a verdade, porque quando algum líder pregar heresia, eu e você tem que estar pronto para debater isso à luz da Bíblia. Nós temos que demonstrar o porquê que nós estamos aqui, meu irmão. Se você é maduro na fé, se você ainda está começando na fé, você tem que entender que a própria palavra diz que vai haver lobos prontos para comer as ovelhas, e eu e você, nós temos que estar prontos, nós temos que estar preparados para que nós possamos debater a verdade, e a verdade só vai conseguir ser debatida quando nós conhecermos ela. Então está na hora da gente ter um relacionamento íntimo com a Bíblia, está na hora da gente ter um relacionamento íntimo com a presença de Deus. O que mais me chama a atenção nisso é que nesse meio termo eu acredito que não foi do nada. Quando a gente para e pensa, ele aconteceu esses atos após quanto tempo? E ele continuou pregando, ele continuou levando a palavra de Deus. Eu fico me perguntando assim, cara, como que nós olhamos o pecado dele, nós olhamos para a falha dele e nós falamos assim, meu Deus, cara. Mas muitas vezes a gente comete pecados, a gente erra porque nós somos pecadores, mas a gente não se arrepende, a gente vem e prega o evangelho, a gente sobe no altar e a gente acha que está tudo bem quando não está tudo bem, meu querido. Nós temos que entender que a sua igreja vai ser reflexo de quem você é. Nós temos que entender que, meu irmão, presta atenção, se nós queremos pregar a verdade, se nós queremos pregar contínua a verdade, nós temos que estar em santidade, nós temos que entender que nós somos pecadores, nós temos que entender que nós necessitamos ser redimidos pelo sangue de Jesus. Mas para nós acreditarmos isso, meu irmão, seu orgulho tem que ser lançado fora. O que mais nos impede de chegar na presença de Deus é deixarmos que o orgulho nos impeça de ver a sua face. Nós ficamos tão focados em coisas materiais que esquecemos do principal, de focar no relacionamento com o Espírito Santo. Larga a mão do seu orgulho. Se Jesus, que é o próprio Deus, foi para a cruz, usurpou da sua glória, porque eu e você não podemos usurpar e entender que a igreja não é nossa, que a igreja não provém de nós, a igreja provém do Espírito Santo de Deus. A pergunta que eu faço para você, líder, pastor ou um membro: como que você tem tratado a igreja? Como que você tem feito a igreja? Como covil de salteadores ou com uma casa de oração? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela é totalmente atual. E nós vemos que Jesus, ele chegou dando bicudo em tudo, sim. Por quê? Porque as pessoas antigamente, o que elas tinham que fazer? Pegar o seu sacrifício perfeito, procurar trazer, andar quilômetros, andar horas com aquele sacrifício até entregar no templo.
começaram a vender esses animais perfeitos na porta do templo, onde a pessoa vinha, pagava e já sacrificava. Porque nós temos que entender que, meu irmão, a própria palavra diz que culto significa sacrifício. Nós temos sacrificado nosso tempo, nós temos tido relacionamento com o Espírito Santo. Quanto tempo nós separamos por dia para ter relacionamento com o Espírito Santo? Às vezes a gente vem na igreja, a gente acha que dá o dízimo, dá a oferta, está tudo bem. Não está tudo bem, meu irmão. Você dá isso para manutenção do templo, mas a sua salvação, ela não provém de dízimo, a sua salvação, ela não provém de oferta, a sua salvação provém como que você reage, se você já aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, e se você demonstra isso todos os dias da sua vida, se sim ou se não, não com nossas palavras, mas sim com nossas atitudes. Está na hora da gente parar de tratar o templo do Senhor como uma mercadoria, como um mercado, e começar a tratar realmente como uma casa de oração. Nós temos tratado a noiva de Cristo não como uma noiva, mas como uma menina que nós fazemos o que quer com ela. Nós usamos a igreja como um comércio, nós usamos a igreja como uma indústria, nós usamos uma igreja como uma plataforma de lançar livros, de lançar músicas, mas quanto a igreja, ela veio para salvar, para curar e para manifestar a glória de Deus. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vemos que a arrecadação que tinha no templo era para cuidar dos órfãos, das viúvas, eles dividiam em parte igual. Tinha um momento de mesa, tinha um momento de consagração. Então, quando nós olhamos para a igreja de hoje, nós vemos que cenário. Meu irmão, está na hora de nós começarmos a se posicionar realmente como o corpo de Cristo. Está na hora da gente entender realmente por que nós estamos na terra. Você não está na terra, meu querido, para cumprir um papel ou para ter um título. Você está na terra porque você é filho de Deus. Está na hora de você manifestar a majestade do Pai. Mas nós só vamos conseguir fazer isso quando nós entendemos que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e agradável. E a vontade de Deus, ela não significa viver a sua vontade. A vontade de Deus é entregar todo o seu ser, entregar o seu melhor culto, sua melhor oferta, e todos os dias da sua vida, não apenas de domingo, não apenas quando você está pregando, mas sim como um culto racional. Está na hora da gente manifestar aquilo que nós somos chamados, parar de olhar para a igreja como uma forma de encher o nosso bolso, parar de olhar para a igreja como uma forma de ter coisas momentâneas, como coisas passageiras, e começar a entender que a igreja, ela veio para salvar você, para salvar a sua casa e para manifestar a glória de Deus. Meu irmão, essa parte aqui, cara, ela é muito séria, mas se você já gostou, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar, porque não são apenas números, são almas, então vamos atingir a maior quantidade de almas possíveis. E como eu já disse aqui, Jesus, ele não vem buscar uma menina, Jesus, ele vem buscar uma noiva imaculada, uma noiva sem mancha. E ai daquele que está manchando a noiva do Senhor. Ai daquele que está afligindo, que está machucando a noiva do Senhor. Quando nós olhamos para esse cenário do que esse pastor fez, nós vemos como isso repercutiu nas mídias. Nós olhamos e vemos grandes jornais dizendo assim: ele assumiu isso, dizendo que isso é pecado quando isso é um crime. A gente tem que entender o quanto isso está fazendo mal para a igreja brasileira. E quando nós olhamos, não é apenas esse pastor, mas nós vimos um pastor que tem uma influência, que tem quantos milhões de seguidores. Nós olhamos para isso e falamos: caramba, por que ele fez isso? Mas muitas igrejas pequenas, nós vemos pastores despreparados estão fazendo a mesma coisa, e nós olhamos para pastores que estão usurpando a igreja, que estão tirando tudo que as ovelhas têm, que estão moendo as ovelhas, só focado em dízimo, só focado em oferta. E o que eu e você temos feito? Nada. Tá na hora, meu irmão, você tem uma ferramenta aí na sua mão, chamada celular. Para de ficar perdendo tempo em ferramentas que não vão edificar o corpo de Cristo. Comece a pregar a palavra de Deus, nem que seja para 1, 2, 3 pessoas, mas comece a manifestar. Erga teu celular e pregue o verdadeiro evangelho de Cristo, a mensagem que é capaz de curar, de transformar e de edificar, porque só existe um caminho, uma verdade, uma vida. Tá na hora de levantar João Batista, tá na hora de levantar Elias, tá na hora de nós clamarmos no deserto, tá na hora da gente, cara, não ligar para o que esse povo diz, para que a terra diz. Está na hora de Pedro se levantarem, está na hora da gente ir na porta do Sinédrio e falar assim: chega disso, chega de igrejas que roubam, chega de igrejas que estão mais focadas em dízimo de oferta do que na própria palavra de Deus. Vamos para a palavra de Deus? Sempre que você tiver dúvida, meu irmão, não fica perguntando para ninguém, não, você tem livre acesso ao Pai. Vamos que vamos. Mateus 22:1 diz: a parábola do banquete do casamento. Jesus lhe falou novamente por palavras, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhe que viessem, mas eles não quiseram ouvir. De modo enviou outro servo e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete, meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para um banquete de casamento.
mas não lhe deram atenção e saíram. Um para o seu campo, outro para os seus negócios. O restante, agarrando os servos, maltrataram e os mataram. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete do casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. A sala do banquete do casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou, viu os convidados, notou que ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele disse: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-o as mãos e os pés, lancem para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dente, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aqui nós entendemos que, meu irmão, meu pastor, meu líder, meu amigo, o seu papel não é se preocupar com quem vai aceitar a mensagem ou não. O meu papel e seu papel é pregar a verdade, porque nós somos chamados para um casamento, nós somos chamados para o banquete. Mas se as ovelhas estiverem mais preocupadas com os seus negócios, com a sua própria vida, meu irmão, o problema é delas. Nós vivemos numa igreja hoje que está mais preocupada com o número do que com almas. Enquanto eu e você, nós não entendermos que a verdadeira mensagem de Deus não tem nada a ver com números, mas sim com quantidade de pessoas que vão ser salvas, com almas que estão aflitas, que estão sedentas do evangelho, do verdadeira mensagem que salva, que cura, que transforma e que diz que ele voltará. Meu irmão, enquanto eu e você não entendemos isso, a igreja vai continuar carecendo, as igrejas vão continuar buscando falsos profetas, a igreja vai continuar buscando pessoas que não estão nem aí para aquelas vidas, só estão querendo usurpá-las. Mas aqui a gente vê outro aspecto, aquelas pessoas que foram convidadas para a mesa, mas ela não está pronta, mas ela não veio preparada, ela não veio com veste nupcial. Aí a gente entende que para nós chegarmos ao casamento, para nós conseguirmos entrar até o banquete e se assentar à mesa com Jesus, nós temos que estar preparados, nós temos que estar bem vestidos. E essa veste não provém de mim, de você, mas provém do Espírito Santo, requer um preparo. Você tem que se sacrificar, você tem que preparar seu melhor azeite para manter a lamparina acesa. Então o que eu e você nós temos que entender aqui, meu irmão, que eu e você, se nós levantarmos a mão e pregarmos mas se nós não tivermos Jesus, se nós não fizermos isso por Jesus, nada vai adiantar, porque, meu irmão, em nome de Jesus, eu acredito que não vai ser o seu caso e nem o meu, mas já pensou a gente correr essa vida toda atrás de almas, brigar por almas, mas nós estamos correndo pelo objetivo errado, nós estamos só olhando em números e dinheiro, e as igrejas cheias, quando fica vazia, você não está preocupado porque aquela ovelha não foi, mas sim porque é um número a menos, e a gente cura, a gente faz um monte de coisa, mas chega num momento você não está salvo. Você olha, você está rangendo dentes. Você já parou e pensou nisso? Você tem temor em relação a isso? E é isso que vai acontecer se você não colocar Jesus na frente, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Para encerrar, que fica essa reflexão na sua cabeça. Que tipo de pessoa você tem sido? Que tipo de membro você tem sido? E principalmente, que tipo de filho você tem sido? Você tem sido filho das trevas ou filho da luz? Que tipo de filho você tem sido? Que essa fica uma reflexão e vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, ó Pai. Pai, porque nós entendemos que a mensagem do Evangelho, ela é urgente, Jesus. Pai, nós pedimos perdão por muitas vezes a gente tirar o foco das coisas que são precisas, ó Pai, e focamos em tantas coisas passageiras, ó Pai. Pai, perdoa a igreja, Jesus, o seu corpo, de ter olhado para a igreja como uma forma de arrecadar dinheiro, ó Pai. Pai, nos perdoe, Jesus, em nome de Jesus, muito obrigado pela graça que nós temos de pregar o Evangelho, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de carregar essa palavra e de viver essa palavra, Jesus. Pai, que em nome de Jesus que nós possamos viver verdadeiramente
somente o verdadeiro evangelho, ó Pai. Pai, esse é meu irmão que está me assistindo, em nome de Jesus, se ele estiver numa posição que não te agrade, que em nome de Jesus, que ele possa viver o novo agora. Nós profetizamos e nós acreditamos no novo, em nome de Jesus, ó Pai. Que ele seja cheio da sua presença, ó Pai. Pai, que dê ousadia, que dê coragem para que esses meus irmãos, ó Pai, que em nome de Jesus, que eles vão à contramão do mundo, à contramão da falsa idolatria, à contramão dos falsos profetas. É isso que nós te pedimos, é isso que nós te agradecemos, porque em nome de Jesus nós acreditamos em um novo tempo para a igreja brasileira, nós acreditamos um novo tempo para a igreja, ó Pai, a verdadeira igreja, aquela verdadeira que clama, Abba Pai, Maranata, ora vem Senhor Jesus, e que nós possamos estar com as vestes prontas, a veste de núpcias certa, para que nós possamos ser convidados para o grande casamento e que principalmente que nós sejamos a noiva, aquela noiva madura, aquela noiva preparada, em nome de Jesus, amém. E aí, gostou do vídeo? Espero que você tenha gostado, não esqueça de compartilhar e de se inscrever no canal. Ó, o Boi tava lá, vocês viram que ele veio aqui, mas é isso, aqui ao vivo, aqui a gente está pronto para manifestar a glória de Deus, que em nome de Jesus, que você tenha entendido essa mensagem e que seu coração clame pelo verdadeiro evangelho e que nós se levantamos. Meu irmão, eu venho aqui te pedir encarecidamente que você use esse celular, que você use a sua ferramenta para pregar o evangelho. Faça story pregando o evangelho, meu irmão, mesmo que alcance 3, 4, 5 pessoas, não importa, não são números, são almas. Vamos, cara, ser verdadeiros filhos que manifestem a glória do Pai. Vamos viver Atos 1:8, que é ser testemunha, cara. Mano, por favor, vamos que vamos, porque Jesus está voltando, ele vem buscar uma igreja madura. Vamos, eu e você, eu não sou nada sozinho, mas se nós formos um corpo verdadeiramente de Cristo, que vive Atos, que vive a palavra de Deus, meu irmão, nós vamos fazer total diferença. É isso, que Deus te abençoe. Não esqueça que não são apenas dobro, são almas, então compartilha para a maior quantidade de almas possíveis. E nós estamos numa meta de chegar até 1000 inscritos até o fim do ano. Me ajude aqui, me dê essa oportunidade de você fazer parte dessa família, que é uma família que levanta a bandeira do evangelho. E vamos que vamos, que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Difícil não é mudar, difícil é manter a mudança. Fui!